Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ncast. Hoje nós trazemos as novidades mais quentes do setor da construção e do mercado imobiliário. E a nossa conversa é com quem entende do assunto, viu? Aqui ao meu lado está Guilherme Werner, sócio da Brain, a empresa de inteligência estratégica que está por trás de alguns dos estudos de mercado mais reveladores do Brasil. Guilherme, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado a CEBIC como um todo, um prazer estar aqui no ENIC mais uma vez. Muito bacana a iniciativa do ENICcast e espero poder contribuir com vocês nesse breve momento aí. Antes de tudo, eu quero muito que você nos conte mais detalhes sobre a pesquisa que a Brain recentemente fez, né, que fala sobre a intenção de compra de imóveis no Brasil. A gente ouviu falar muito disso aqui no ENIC, então eu te peço para trazer mais detalhes e os impactos disso para o futuro. Então, um dos principais indicadores que a gente tem que analisar para entender o contexto do mercado imobiliário hoje é qual a pretensão futura de compra do potencial comprador imobiliário. Então, a gente se dedica trimestralmente a fazer uma ampla pesquisa de intenção de compra para monitorar quais as preferências, quais são os anseios, as aspirações do cliente brasileiro para compra, né? E um grande indicador que a gente sempre analisa é o indicador de intenção de compra, ou seja, qual que é o percentual de quem pode comprar imóvel no Brasil, qual o percentual das famílias querem comprar imóvel nos próximos 2 anos. E um fato muito positivo, a gente entrou nesse 2024, nessa pesquisa recente que vem falando da intenção de compra ao longo do primeiro trimestre, com um aumento de 3 pontos percentuais se comparado à última. Então, pelo lado do consumidor, a gente vê que todos os indicativos macroeconômicos se ajustando. Então, uma inflação arrefecida, uma volta aí de vários locais do Brasil de pleno emprego, atrelado a uma volta no rendimento real dos trabalhadores, isso fez com que já imediatamente a pretensão de compra, a intenção de compra aumentasse novamente em patamares próximos a 40%, o que naturalmente é muito bom, né? A gente teve já, ao longo de toda a pandemia, patamares chegando a 46% lá em 2021, onde o juros estava a 2%. Lá no início da pandemia, no ápice da incerteza, esse indicador chegou a 20%. Então a gente está realmente hoje num indicador muito confortável que nos garante uma perenidade da demanda prevista para esse 2024. Guilherme, o sonho da casa própria, ele continua forte? Sem dúvida, mais de 50% de quem quer comprar imóvel no Brasil, algo como 55%, sempre flutua entre 55% e 60%, é um público que declara compra por um motivo de transição demográfica, por uma mudança no ciclo de vida dessa pessoa. Então é a saída do aluguel, é o casamento, é o divórcio, por vezes, é a saída da casa dos pais. Então a gente fala que esse é o motivo de compra o mais genuíno possível, é uma compra que a vida não espera. Então quando é uma compra não atrelada a olhar o noticiário, o que tal político falou hoje, o que aconteceu hoje, que se meu time perdeu, se meu time ganhou, se isso aconteceu lá em Brasília, se isso não aconteceu. Então é uma compra menos sensível ao noticiário, é uma compra de necessidade. E quando a gente está com esses indicadores econômicos que eu disse há pouco muito bem ajustados, a chance de desistência dessa compra é muito menor. Uma vez tendo acesso ao financiamento, uma vez, né, tudo estando bem adequado, do lado do cliente, a chance de uma eventual desistência da compra é muito maior. Então, além de a gente estar num alto patamar de intenção de compra, a gente está num patamar de intenção de compra alto atrelado a uma intenção de compra ligada a uma transição demográfica. Então isso também garante uma recorrência e um potencial, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida muito grande ao longo de 24. Aproveitando esses resultados que são positivos, são otimistas, né? Como que a Brain olha para 2024, pensando aí nas previsões de lançamento, de vendas de imóveis, como que o cenário econômico atual influencia nessa decisão? Legal. Então, a gente compila, né, para a CEBIC, junto com a CEBIC, os indicadores nacionais do mercado imobiliário. Divulgamos aí o fechamento de 23 há pouco. E um dos indicadores manifestados foi uma previsibilidade de aumento, ou seja, em lançamento e venda, nos mais diversos segmentos, né, e no Minha Casa Minha Vida num grau acima, entre 15% a 20%. Então, a gente vislumbra um 24 de retomada de lançamento. Então, é importante que a gente tenha em mente, não há problema de super oferta no mercado brasileiro. A gente tem que saber separar o que é problema de mercado do que é eventualmente problema de produto. Não há problema de mercado no mercado imobiliário brasileiro. Pode ser que em alguma cidade, num determinado bairro, num determinado padrão de produto, haja um cenário localizado
de superoferta ou de menor velocidade de vendas. Mas hoje a gente tem o nosso escoamento do estoque, ou seja, se os incorporadores brasileiros não lançarem nada em 2024, o estoque do Brasil seria dizimado em menos de 11 meses, 10 meses e pouco. Ou seja, a velocidade de vendas que a gente viu em 2023, de mudança de governo, de taxa de juro alta, de quase meio ano sem um programa ali vigorando Minha Casa Minha Vida, a gente teve um aumento, um 2023 ótimo, excelente, com uma queda residual em venda, uma queda mais expressiva em lançamento. Então foi um ano que baixou muito estoque. Então o mercado precisa repor esse estoque ao longo de 2024 para atender a mínima demanda que existe, isso sem considerar esse aumento da demanda que eu estou falando há pouco, que eu falei há pouco. Então, este cenário desenha, portanto, uma retomada mais efetiva de lançamentos nas grandes praças brasileiras. São Paulo lançou mais, BH foi o melhor ano da história em lançamento em 2023, Curitiba lançou bem, Porto Alegre lançou bem, várias capitais nordestinas lançaram bem. E a gente vê essa manutenção ocorrendo ao longo de 2024, com um aumento também muito ancorado pelo Minha Casa Minha Vida, que em algumas dessas cidades não lançou a contento ano passado. Você, como um especialista desse mercado, quais seriam seus conselhos para quem de fato gostaria de comprar uma casa, seja para moradia, seja para investimento? Então, o primeiro ponto é que não há a mínima chance, a gente não vislumbra queda de preço. Então, esse é o primeiro ponto. Se você precisa comprar e se você talvez acredite que o preço cairá, não há nenhum indicador que nos remeta a essa realidade. A própria dificuldade de funding em alguns cenários de SBPE, fazendo com que os incorporadores tenham que captar dinheiro em cheques mais caros no mercado de capitais, por exemplo, faz com que esse custo de capital seja transposto lá na ponta, uma elevação de preço. Além da questão dos insumos, que agora estamos no flat, mas teve um período muito volátil nos últimos 3 anos. Então não se vislumbra queda de preço. Então o primeiro conselho é, se você precisa comprar, compre. O preço vai aumentar. A segunda dica é justamente se adequar e entender muito bem, as ofertas são muito capilarizadas. Eu acho que tem produto para todo tipo, toda raça, todo credo. Então tem produtos para todos, em boa parcela dos grandes mercados brasileiros. A gente tem que entender bem aí o ciclo de vida que a gente está e o real motivo da compra, né? Eu preciso de uma mudança mais imediata? Eu preciso ter uma poupança maior para pagar o fluxo de obra, para poder acessar um apartamento melhor, uma casa melhor, né? Eu quero imóvel horizontal, eu quero imóvel vertical. Então, eu acho que esse processo de busca é muito interessante. A força de vendas no mercado imobiliário tem se qualificado cada vez mais. Então, a gente vê também um processo de amadurecimento do setor no processo de venda, que, por vezes, acaba sendo frustrante por parte do comprador, tá? Então, a dica é, se você precisa comprar, se você está no momento de transição demográfica, você precisa casar, você vai ter um filho, não há perspectiva de queda de preço, há sim uma perspectiva de escassez de produto, porque o consumo ocorreu muito, e a gente vive hoje um momento de mais escassez de oferta. Então, a dica é justamente, se achou o sapato que cabe bem o seu pé, compre. Isso pensando bastante em moradia, imagino. E para investimento, é um bom momento? Veja, produtos tipicamente de investimento, mesmo em 2023, onde tudo se desenhava não favorável ao investimento imobiliário, esse produto performou bem. Os famosos, também São Paulo aqui, por exemplo, é o case dos estúdios em São Paulo. Né? Em qualquer esquina que você vai tem estúdio e não é um problema em termos de venda. A gente tem vendido muito bem esse tipo de produto. Então, em termos de investimento, a gente viu em 2023 também com um volume de vendas muito interessante nesse ano, e o que se vislumbra é uma manutenção disso em 2024. Né? Então, em 2023, por exemplo, uma troca de governo, uma volatilidade econômica, uma ruptura, vamos dizer assim, política, né, do país. Momentos de volatilidade também denotam que muitos investidores mais tradicionais aloquem dinheiro em ativos seguros. E aí a gente não tem nem por que começar a falar dos motivos que um ativo imobiliário é um ativo seguro. Então, a gente teve em 2023, mesmo um cenário econômico mais turbulento, que no final do dia teve um crescimento expressivo de PIB, no final do dia foi muito melhor do que se previa no início. A gente teve um momento muito interessante de vendas de produtos para investidores. Dito isso, em 2024, numa Selic vindo a 1 dígito, né? Ou seja, num cenário de juro real menor, onde a renda fixa talvez não remunere a contento, e com os preços subindo, a valorização imobiliária aumentando em boa parcela do Brasil, do litoral catarinense a São Paulo, a vários destinos litorâneos nordestinos, ao interior de São Paulo. Então, a heterogeneidade desse tipo de produto, a gente vê uma toada de crescimento e valorização em todos eles.
Então, o momento econômico mais favorável, atrelado a uma valorização imobiliária que tem ocorrido, é seguramente um bom cenário para colocar dinheiro para quem quer investir. Que boa notícia, né? Sem dúvida. Isso é ótimo. Antes da gente encerrar, Guilherme, eu gostaria de saber mais sobre a parceria entre a Brain e a CEBIC e como essa colaboração beneficia o setor imobiliário, por favor. Uma das grandes felicidades da Brain é poder caminhar já há uma década lado a lado, par e passo com a CEBIC. Isso nos honra muito, nos deixa também numa posição muito satisfatória perante o mercado, né? Ou seja, a chancela de caminhar ao lado de uma CEBIC também, para nós como consultores, nos faz sermos credenciados como uma boa empresa, por assim dizer. E a gente se orgulha muito em dizer que talvez antes de 2016, quando o Indicador Nacional foi criado, se viesse um gringo no Brasil e perguntasse qual o tamanho do mercado imobiliário brasileiro, essa pergunta não podia ser respondida. E hoje a gente pode responder aqui num podcast com segurança qual é o tamanho do mercado imobiliário brasileiro, por essa iniciativa que a CEBIC teve de criar um indicador nacional que foi sendo incrementado ao longo dos últimos anos e que de forma ininterrupta hoje monitora mais de 220 cidades brasileiras, que alcança aí mais de 50% do PIB do Brasil. Além de outras pesquisas pontuais, estudos pontuais que a gente caminha lado a lado. No ENIC do ano passado, por exemplo, a gente apresentou, e que foi um fomento grande a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida. A CEBIC investiu maciçamente em entender quem era o público comprador do Minha Casa Minha Vida. Então a gente fez mais de uma centena de pesquisas qualitativas no Brasil, em profundidade, em grupos focais, para entender quem era esse comprador imobiliário do Minha Casa Minha Vida. Então são várias iniciativas que no final do dia beneficiam não só o empresário da construção civil, a qual a CEBIC representa, mas também a sociedade brasileira como um todo. Guilherme, obrigada por compartilhar os seus insights e essa parceria com a CEBIC. É realmente muito importante e valiosa. Obrigado, a gente que agradece sempre e conte sempre conosco. Continue seguindo a Brain e a CEBIC nas redes sociais para mais atualizações e análises no setor. Até a próxima!